uma demanda, você ali está provocando. Então, seria mais um estímulo de demandas, né? Então, processo, estímulo de demanda. Como é que começa? Vocês provavelmente, daí tem que desenhar de novo, é um outro processo. E como ele é pequenininho, não há problema de vocês, já que estão trabalhando e com interesse, eu imagino que quem está aqui nesse curso não está aqui só para, sei lá, ganhar um diploma, né? Espero que não. É para entregar esse material e ter já um documento útil aí e transformar a realidade da fundação, né? E das pessoas que são impactadas pela fundação. Muito bem. Então, vocês podem, sim, fazer um outro processo que vai ser pequenininho, né? Eu imagino, talvez, mas que envolva algum disparo. Como é que dispara um início de uma nova, né, de um estímulo à demanda? Primeiro, provavelmente uma reunião aí, ou de tempos em tempos, vocês vão sair a campo, né? Então, começa assim, definição estratégica ou um disparo anual, mensal ou semestral, né? Daí tem aqueles inícios assim que estão com regras, né? Ou com tempo. Daí iniciou, daí o que vocês fazem? Pedem provavelmente uma permissão para gestão, para que vocês possam fazer o trabalho de campo, vão atrás de recursos para isso, sei lá, não sei. Daí vocês vão ter até o ponto onde as pessoas são estimuladas, né? Que vocês dão os contatos e termina como? Termina com o profissional, o demandante, o demandante aqui que não seria mais nem o demandante, né? Seria outro nome para essas pessoas, seriam os clientes, talvez, sei lá, os usuários, né? Ok? Então, até o ponto que eles estão conscientes dos produtos e serviços que vocês têm disponíveis que podem ajudá-los. Ponto. Daí lá termina com uma bolinha vermelha, porque daí terminou. Quais são as entregas? Usuários cientes, conhecedores dos produtos disponíveis na fundação, né, e serviços de TA disponíveis na fundação. Tá? E daí, se a gente pensar no macro do processo, ele vai já ter 3 processos. Um primeiro processo de estímulo, que liga no processo de instrução da TA, que vai ligar no processo de execução da TA. Entendeu? Então, tem 3 processos encadeados, tá? Vocês estão agora nessa... O outro fica um plus. Na disciplina aqui, vocês estão responsáveis por essa de instrução, que vai seguir um pouquinho mais adiante. Agora vamos dar uma olhadinha no que vocês entregaram aqui. A turma toda acompanhe, né, com atenção, porque isso aqui já a Ana Carolina e a Juliana já trazendo coisas legais para vocês de como é que a gente espera que evolua ainda esses trabalhos. Tá? O primeiro, o símbolo, né? É muito legal para quem está lendo entender o que é esse símbolo, né, inicial, né, aquela bolinha verde, né, que esse seria o evento de início, o que ela significa. Para que eu entendesse, você precisou falar um pouquinho, descrever, começa lá com o demandante quando ele sentiu necessidade de um ATA. Tá? Então, é legal, muito bom, quando a gente bota um texto bem pequenininho. Então, demandante, a percepção, eu botaria assim, percepção de necessidade por parte do demandante. Ponto. E esse texto, vocês ali no tutorial, o Christian ensinou vocês ali a botar um novo atributo de texto, né? Então, seria mais ou menos como esse aqui debaixo do processo de análise? Não. Esse aqui vocês estão... Esse aí vocês estão colocando um texto explicativo, tá? Mas, no caso de evento de início, vocês vão criar um novo atributo.
tá? Então, lá no texto, é como se colocasse numeração numa caixinha, tá? Então, você vai botar um atributo de texto dentro do evento. Não é no meio, né? Ele vai ficar em cima ou embaixo, como você achar melhor. A gente chegou a descrever, ele abre aqui uma caixinha que a gente consegue descrevê-lo, né? Ó, se você der 2 cliques nele, isso. Aí forma o interesse em obter TA ou algo relacionado a TA. A gente descreveu, mas ele não aparece, né? Tá, então agora você vai lá em atributo placement, aqui embaixo, ó. Aí, tá? Então, você vai ter que botar add, ali do lado, ó. Adicionar. Isso. Tá? A descrição. Isso, ok. Agora você escolhe o local, bota em cima aqui, ó. Clica, tá vendo que tem várias caixinhas? Isso, clica aí. Clicou e dá um ok. Cliquei. Tá? Agora ele tá grande, mas você pode daí diminuir isso, e puxar nas caixinhas para ele ficar De repente assim. Aí depois eu vou me esforçar para diminuir. Você consegue diminuir para que ele fique pequenininho ali. Entendeu? Sim, em cima, perfeito. Muito bem, daí isso vai ajudar. Vocês têm que pensar que quando vocês estão desenhando um mapa de processo desse, é como se estivessem escrevendo um texto para um leitor, né? A gente pode desenhar ou escrever um recado para uma pessoa de infinitas formas, né? Cada pessoa com a sua capacidade de escrever, com a sua, né, sua característica sua fluência, consegue escrever o mesmo recado de formas diferentes. Mas a gente sabe que um recado bem escrito é aquele que passa a informação, que as partes principais estão ali, então a informação é passada de maneira fluida. Qualquer leitor lê e entende, não precisa de uma explicação extra. Então, esse é o nosso objetivo quando a gente está desenhando um mapa de processo. Que venha uma pessoa sendo treinada, ou se vocês vão discutir esse fluxo depois lá com o Godinho. O Godinho não está fazendo o curso aqui conosco, né? Mas ele, se tiver um mapa bem desenhado e fácil de leitura, vocês vão começar a discutir e ele vai, mesmo sem ter feito o curso aqui, ele vai conseguir entender o que vocês estão querendo mostrar, sem ter que ficar explicando muita coisa. Ele vai, tá, não faz sentido aqui. Tá, e se a gente diminuir essa parte, a etapa aqui, mudar, daí vocês vão ter um instrumento de diálogo mais valioso, tá bom? Então, ótimo. Daí você colocar, né, no que vocês vão construir. Daí, quando você não botou lá enviar e-mail, né? Ou enviar, informar interesse. Não, já está aqui, mas tudo bem, tá? E daí vocês receber a pré-solicitação / interesse, tá? Essa aqui a gente não está dizendo se, por exemplo, ele está enviando por e-mail, se ele está falando por telefone ou se encontrou no corredor e entregou, né? Mas não é necessário, por enquanto poderia estar assim mesmo, tá? E vocês teriam que colocar isso depois no manual. Tá? No manual lá, ele vai pegar essa atividade aqui, vocês vão, né, já tiveram a aula ali, e essa atividade vocês vão falar, olha, no caso de receber por e-mail, assim, assado, pode ser recebido por e-mail, tá? Mas, se vocês, por exemplo, receberam esse material, assim, simplesmente pela boca, como é que vocês vão ter o e-mail para enviar para a pessoa o formulário de identificação? A gente geralmente tem todos os e-mails dos centros e a gente acaba mandando para o centro.
Tipo, esse e-mail oficial do centro. Se veio, por exemplo, da PAI lá sei lá, do Oeste lá, daí vocês mandam para lá para que envie para o outro, é isso? Isso. Geralmente, assim, quando vem de boca, são os nossos aqui internos, porque o pessoal de fora, às vezes por telefone, então a gente acaba pegando o e-mail dessa pessoa e quando é aqui dentro, a gente já tem os e-mails oficiais, a gente já manda direto para o e-mail do centro. E quando é aqui por interno, por exemplo, você já manda para a pessoa por e-mail também, porque você já capta um e-mail. Então, tudo bem. Só que então, a gente manda para o centro, né? Por exemplo, encontrei um professor do SEV, então eu vou mandar para o e-mail não desse professor, mas para o e-mail do centro, né? Aquele oficial que geralmente o coordenador e a secretaria que tem para que venha de forma oficial. Tá vendo essa descrição que você está precisando nos dar? Isso é o conteúdo que estaria no manual, quando a gente abre aquela caixinha no manual, que é o como, tá? Que a gente separa uma atividade eu mando para o centro, e-mail, recebo, busco na lista de dados de e-mails no formulário ou lá na ficha de e-mails do sistema tal, encontro e a partir dali mando o e-mail. Se vocês estiverem treinando uma pessoa, ela vai na hora aprender, porque está fácil, está registrado ali. Né? Ok, daí enviam o formulário, tá? Esse formulário esse formulário ele deve estar, sei lá, num arquivo em algum local. Então também no Google Drive. No Google Drive. Então dentro daquela atividade, na hora que for fazer o manual, vocês vão ter que dizer aonde está esse formulário, né? Mas tudo bem, no fluxo dá para entender que vocês pegaram o formulário e mandaram, tá? Então, aqui em cima está perfeito, né? O demandante faz e envia de volta o formulário preenchido. Né? Receber o formulário. Tá? Aqui nós temos duas atividades paralelas, significa que elas estão sendo executadas ao mesmo tempo. É isso que vocês queriam? Isso. Tá? Então, uma vez que vocês recebem o formulário, vocês enviam o e-mail de recebimento formulário de volta para o demandante para saber que está tudo ok, assim, dá um ok. Mas vocês recebem, vocês nem olham para ver se está todo ele perfeito, não tem nenhuma análise nesse sentido? Tem uma análise assim, por exemplo, que geralmente a gente pede uma foto ou pede um desenho nesse formulário. Então, a pessoa vai ter que mandar o formulário e pelo menos o mínimo para a gente entender ali. Mas isso, essa análise pormenorizada, a gente tinha separado do outro processo de análise. Muito bem. Então, mas agora a gente já põe então, tudo aqui. Por enquanto é só assim, recebi ou não recebi. Então, perfeito. Então, nesse caso, enviar e-mail, recebimento, formulário, processo. Ele recebe sabendo que está. Então, nesse caso aqui é vermelho mesmo. Nesse ponto, acabou. Ele recebeu, nesse caso, ele recebeu, ponto final. Ele já sabe que recebeu. Aqui, a gente pode dar um fim. Sim. Que não vai continuar daqui. Mas pensando aqui como um subprocesso, né? Não como um processo de instrução. Então, só como nesse caso, ele recebeu, está recebido. Ele só é uma forma. Agora, o fluxo continua lá embaixo. Ó. Vamos lá, segue mais para baixo para a gente enxergar aí. Enviar o formulário para análise. Tá? Ótimo. E quem é que a análise? É a mesma pessoa que é o mesmo ator que vai fazer análise? O que a gente pensou que, de repente, essa parte inicial poderia ser até com a pessoa responsável pela secretaria, e a análise já envolve a coordenação com alguém do centro, uma pessoa que pode responder pelo centro, assim, pelos outros. O importante que vocês estão trazendo aqui poderia ser, aqui a gente está fazendo o processo conforme ele está sendo executado hoje. A gente ainda não pode trocar o pneu com o carro rodando, né?
nesse sentido que a gente tem que retratar a situação atual, para poder comparar com uma ideia futura, tá? Então, as melhorias a gente vai ter que se resguardar, por enquanto, dessas melhorias, para implementá-las depois. Se você tem uma ideia, pode anotar, deixa anotado para não esquecer. Mas, por enquanto, vamos retratar do jeito que é. Então... professor, então, eu vou ter que dizer que aqui a gente meio que já mexeu. Porque, assim, como a gente está reestruturando o centro, então a gente precisa colocar esse formulário de solicitação, ele não existe ainda. E é justo o mais grave problema que a gente tem, porque existe uma prescrição que só as terapeutas ocupacionais que fazem. É um formulário, assim, perfeito, maravilhoso, que tem todas as informações, todo passo a passo. Ele não precisa nem ir para análise, ele vai direto para execução, porque ele está redondinho. Só iria para análise, não tem a madeira para executar, então tem que, tipo, pedir a madeira, então não tem como executar. Mas fora isso, todas as demais solicitações chegam, assim, de tudo quanto é forma que se imaginar. Então, aqui meio que a gente já tinha pego o que era bom para as TOs, né, o que estava dando certo, e colocado para todo mundo. Tá. Essa ideia ainda vai ter que ser defendida, né? Vocês vão ter que vender esse projeto e ganhar, inclusive, uma autorização para implementar essa transformação no setor, não é isso? Né? Não, a gente tem carta branca para alterar todo o setor, tanto que a gente mexeu em todos os serviços, eliminamos serviços, abrimos espaços, a equipe única, foi tudo mudado aqui dentro, a gente só informa posteriormente as mudanças. Ó, tem alguém que gostaria de falar aqui, eu ainda não guardei o nome, é Simone, Alda, professor. Como? Simone. Isso, Simone. Então, o meu processo e o do Paulo é o subsequente da Ana, né? E quando ela fala dos formulários, para os outros serviços já existe formulário, só que eles são informais, eles estavam sendo feitos para recursos pedagógicos. Existe um formulário, mas ele não está, não é de conhecimento da comunidade, da fundação. Então, a gente agora vai fazer disso uma prática. Ótimo. A Juliana gostaria de falar também. Fala, Juliana. Pode falar, Juliana. Tá sem som. Não, ainda não deu certo, Juliana. Tudo bem. Mas, assim, deixa eu só voltar nessa questão aqui, assim, né? A gente, na próxima aula teórica ali, que a gente vai apresentar o material, né? Novo de conteúdo, não vamos falar teórico, porque não é teórico, é tudo prático, né? Mas que a gente vai ter conteúdo, a gente vai falar sobre duas características, né? Processo as is, ou seja, do jeito que está, e to be, que seria projeto do jeito que será, tá? Na verdade, quando vocês começam a desenhar assim, é um pouco perigoso, porque estão botando de cara já o projeto to be, tá? Então, a gente não sabe, por exemplo, o quanto que vai ser implementado, como é que está a situação. É até difícil de comparar, ou de vocês apresentarem o que vocês estão gerando de melhoria no trabalho que vocês estão fazendo. Quando a gente tem dois, se vocês querem mostrar, por exemplo, para a coordenação, olha, isso aqui é do jeito que estava, isso aqui é o que, a partir desse trabalho, está sendo executado. Entende? Você tem um registro. Então, se é fácil já vocês criarem isso, eu sugiro que vocês façam os dois. Desenha, ó, isso aqui é o as is, do jeito que estava. Né? E daí vocês têm uma coisa valiosa para mostrar para a organização e mostrar, olha, isso aqui, essa transformação tirou esses riscos, o que estava acontecendo aqui? Ia, voltava, e a partir daqui a gente consegue fluir assim, tá?
é uma preciosidade quando vocês têm, né? Corre muito menos riscos de vocês, do trabalho de vocês simplesmente ser esquecido, ignorado. Assim fica registrado o que vocês fizeram, tá? E com a chance depois até de avaliar a diferença, a redução de custos, de tempo, tudo isso dá para comparar. Não é o caso, porque você já tem até autorização normalmente, os setores não têm toda a autonomia, assim, né? Ainda mais quando envolve recursos, né, para mudança. Então, nesses casos, vocês têm que apresentar, ó, do jeito que está, do jeito que vai ser, o que a gente vai conquistar com isso, e daí vocês, a partir daí, ganham a carta branca e o recurso necessário. Né? Juliana, conseguiu agora, Juliana? Ah, acho que ela teve que sair da reunião para entrar de novo. É que nesse processo, o centro, é porque ele está em mudança desde agosto do ano passado, né? Então, até agosto, só TO prescrevia tecnologia assistiva aqui na instituição. E as pedagogas poderiam criar, sim, os recursos pedagógicos, que aí era um outro processo. Esse do formulário que a Si falou, que existe, mas que não é tão amplamente divulgado. Com essa mudança, para a gente desburocratizar um pouco, até porque são só 5 TOs na casa e 2 em coordenação, então a gente abriu essa possibilidade de outros profissionais que precisam da TA poder fazer essa solicitação. Por isso que gerou, né, essa questão da solicitação vir de diferentes formas, e ter um formulário muito bom, mas que poucas pessoas usam. Então, a gente está nesse momento da mudança. Tá. Se vocês estão já implementando uma coisa que foi autorizada, só que está em implementação, a gente até pode considerar que é a situação atual, porque vocês estão mudando, já está autorizado, mas aí fica daí da sensibilidade de vocês. Se vocês, eu passei as 2 opções. Se ela já está sendo implementada, já foi aprovada, né? E é só ainda que não está em prática ainda, vocês podem considerar, não, mas já é a situação, né? Então, tudo bem, né? Daí parte só para essa. Agora, se vocês ainda têm um tempo para implementar e as coisas acontecem da outra forma ainda, então vale a pena ter as 2. Tá? A gente achou bem importante, até porque até o nome vai mudar, né? De CETEP para CERTA. Então, nós vamos procurar fazer, sim, o anterior e o que a gente almeja. Tá, muito bem. Na medida que vocês fizerem mais trabalhos, vai reforçar ainda mais, e vocês ainda têm a chance de trocar ideia aqui com a turma. E com a turma vocês vão ter sempre, porque eu imagino que vocês vão interagir bastante mais adiante. Mas eu já sou a nuvem passageira aqui, né? Então, eu também vou poder ajudá-las também nesse sentido, tá bom? Muito bem. Então, é isso. Eu espero que daí agora vocês completem isso, tá? E vai ser muito legal quando vocês chegarem em gateways, né? Nesses gateways amarelos aí, com a divisão, né, de possibilidades. Olha, se a pessoa entregou faltando a documentação, vai para lá, volta. Se entregou correto, vai para o outro lado, tá? Então, essa perguntinha sempre tem que estar em cima do gateway. Já estou dando a dica anterior, tá? Assim como você botou lá no início do evento de início um texto, em cima do gateway, ele vai ter um texto com a pergunta, até pode botar um ponto de interrogação no final mesmo. Demandante enviou, ou bota direto, documentação completa? Se sim, aí a gente pode botar até na seta, a gente pode botar também, clicar em cima da seta e botar um texto. Sim. Daí ele vai para o lado do sim. No caso, enviou completa? Não. Então, volta. Daí você vai para o texto. Olha, solicitar a entrega do documento, do desenho da forma correta. Daí volta para o demandante, ele vai lá. Entenderam? Sim. Perfeito. Então, alguém mais da turma gostaria de trazer alguma coisa? A Juliana, né, que estava tentando entrar.
Já voltou? Conseguiu voltar para a turma? Muito bem. Então, quero dar os parabéns para a equipe e foi muito produtivo. Tá? Eu acho que Professor, dali... Isso. não só agradecer, muito obrigada, que está nos ajudando muito com os processos aqui. Muito bem, mas vocês estão fazendo por merecer. Vamos lá. Equipe G2, Daniele, Cláudio e Bruna, que tratam do censo da educação especial do Estado. Conseguiram evoluir no processo? Vamos lá. Oi, professor. Vou compartilhar aqui a tela, então, tá? Ótimo. Tá. Eu não estou vendo inteira. vocês. Vocês estão vendo, né? Não abriu. Eu Dani. ainda não estou vendo aqui ainda não. Não sei se o resto da turma está vendo ou não. Não, ainda não abriu. Você tem que clicar ali no meio, tem uma caixinha com uma seta. Apresentar agora ali. Clicou ali, a Foi? tela inteira. Isso, agora foi. Olha só. Muito bom. Já gostei de ver aqui Então, tem um material bem completo aqui. Tá, vamos lá. então vamos começar. A gente fez o mapeamento do processo da alimentação do censo escolar, né? E aí, começamos ali no setor de dados, que é o Cláudio. O censo, ele é como se fosse uma fotografia do dia, né? Então, no dia 25 de maio, que é desse ano, vai ser feita uma fotografia da quantidade de alunos da educação especial na rede de ensino escolar, né? E aí, a partir dessa data, inicia o processo, né, de enviar a orientação para os centros de atendimento da Fundação e para as instituições parceiras. Então, começa o processo ali de enviar uma orientação e a solicitação por e-mail. Aí vai para os centros de atendimento e para as instituições parceiras simultaneamente, e elas iniciam a coleta de dados. Daí a gente colocou aquele de tempo, né? De 5 dias elas têm, né? 5 dias úteis para poder fazer essa coleta de dados. E depois, simultaneamente também, tanto os centros de atendimento quanto as instituições parceiras alimentam o sistema. É gerado outra ação ali, né? Aí, depois disso, vem para o setor de dados, os dados que são alimentados no sistema pelos centros e pelas instituições, e aí o Cláudio confere esses dados, né? Que está ali no conferir dados recebidos. Aí, a partir dessa ação, tem um gateway, né? É isso? Gateway, isso. Gateway. Que aí, se os dados estão corretos, é enviado para o setor financeiro para conferir, e se ele não estiver correto, ele informa para os centros de atendimento para eles realizarem as correções, tanto os centros de atendimento quanto as instituições parceiras. Aí agora eu vou passar para a colega Bruna, que ela vai continuar a detalhar o processo, tá? Muito bem. Oi, então, a gerência de finanças, né, vai fazer a conferência desses dados e vai mandar devolver com parecer, né? Se tiver já tudo certinho, vai ser alimentado os dados e vai ser informado para a sede.
Ali, Ah. bem, ali, se os dados não estiverem corretos, né, vai ser informado às centros, instituições parceiras, como a Dani já falou, para eles fazerem as correções. Aí eles vão ter mais uns dias para fazer essas correções e alimentar de novo os dados corretamente, né? Uhum. E daí vão ser conferidos os dados corrigidos. Uhum. E agora a continuação é com o Cláudio. Agora sobrou para mim. Isso. Então, como a Bruna falou, caso esses dados não estiverem corretos, eles são devolvidos, né, informado tanto os centros da fundação quanto as instituições parceiras, solicitando essas correções. Elas têm um prazo, elas alimentam o sistema e volta para mim. Se estiver correto, eu novamente encaminho para a GEAFC, que é a gerência financeira, que vai olhar de novo, vai dar um parecer. Se estiver ok, esses dados são informados lá para a Secretaria da Educação e, a partir daí, ela faz uma conferência, né? Se os dados lá em cima, ó, lado direito lá em cima, se os dados estão corretos, finaliza o processo. Caso ela perceba alguma correção, alguma incoerência, né, uma análise, de repente, com os dados do ano anterior, algum tipo de incoerência, ela vai devolver essas solicitações para mim, né, vai solicitar essas correções, e aí, de novo, volta ali, por isso que a setinha volta para o mesmo processinho. Devolve para os centros, solicita as correções e eles devolvem para mim. A partir daí, segue novamente esse processo, né? Por isso que tem essa volta aí, porque é um processo relativamente repetitivo, né? De conferência, se está correto, volta, se estiver ok, vai para frente até chegar à finalização do processo. É basicamente esse o processo de censo, ele acontece uma vez por ano, né? Por isso que lá no comecinho, aquela bolinha verde, ela tem um reloginho, porque ela já automaticamente começa todos os anos, tem isso todos os anos. Então, não é uma demanda que alguém vai pedir, né? Essa demanda, ela acontece todos os anos, por isso que é aquela bolinha verde com o reloginho. Muito bom. Olha, começa todo esse fluxo aí. vocês deixaram o professor muito orgulhoso. Estou muito feliz com o resultado. Valeu, grupo. Muito bem. De qualquer maneira, né, temos aqui ainda algumas possibilidades de evolução, né? E que daí eu acho que o grupo todo pode sair enriquecido com isso. Coloco aqui para os demais, se fossem sugerir algum ponto de melhoria aqui. Alguém gostaria de dar alguma sugestão, alguma opinião de como lapidar esse diamante ainda mais? Alguém se arrisca? Então, professor, não sei, né? Mas assim, talvez colocar, não sei se vai ser pertinente, mas colocar os prazos ali naquele reloginho escrito, ou não sei se isso aí é pertinente para a gente saber mais, né? Eu estou tentando, assim, eu olho o meu um pouco, né? Olho o que a gente fez, eu e a Dai, mas seria, eu só me senti assim um pouco confusa também, onde está o dono do processo, em que raia ele está, eu não sei, a gente definiu assim uma raia nós, né? Que a gente inicia e a gente passa pela gente e volta, vai para a gente de novo, daí desce, não sei se... Normalmente, Andresa, o dono do processo, a gente não precisa escrever não precisa dono definir. do processo, né? Tá. O dono do processo, geralmente, é o que está central e é o que está realizando as atividades, normalmente e aonde realiza iniciou o o maior número start de dele ali, atividades. né? Mas as atividades mais importantes, aquelas que fazem assim a organização do processo, né? Estão articulando o processo para ele fluir,
né? Esse é o dono do processo. As outras atividades que dão, os outros atores que dão o ok, né? Assinam, avaliam e devolvem, esses são coadjuvantes, tá? Então, aqui me pareceu bem claro aqui o processo central. Mas a sua sugestão, Andresa, foi muito boa. Veja que o Cláudio terminou a apresentação, ele precisou me trazer essa informação que eu achei muito útil. Fala assim, olha, isso aqui é anual, por isso que está o relógio, né? Então, isso que a Andresa já sacou, fica como sugestão aí para o grupo. Botar assim, ó, entrada anual, conforme legislação, sei lá, ou entrada anual, né? Ponto. A gente não precisa ficar escrevendo redação aqui, né? O mapa tem que ser sucinto mesmo, mas muito bom. Juliana, você gostaria de falar? Tem que habilitar o som. Vamos ver se agora eu dou conta, né? Porque eu já mudei de computador 3 vezes. Isso. Não, eu queria dar parabéns também para o pessoal, eu acho que ficou muito claro deles, ficou extremamente claro, e o desenho deles, para mim, ficou muito simples de entender que o protagonismo do processo era do setor de dados, que ele era o central e que o restante das lines ali eram complementares. Então, acho que até deu, como é que eu vou dizer? Deu o exemplo do que tu tinhas falado na última aula, né? Que poderia ter uma raia que era central e outras complementares, porque eu me lembro que eu te perguntei isso. Só vai ter 2 raias? Pode ter mais? Que quantidade de raias que tem? Aqui tem 5 raias, então é um processo que é complexo, envolve um monte de gente, mas na minha percepção, ficou muito claro quem era o central aí, né? Que seria o setor de dados. Então, eu achei bem legal, assim, a explanação deles ficou bem clara, bem clara mesmo, bem bom. Muito bem. Agora, deixa eu trazer algumas informações importantes que valem para todos aqui, tá? Primeiro, lembrando que essa caixa de atividades, tá? Ela só pode ter uma entrada e uma saída. Isso é uma regra importante, assim, né? É quase como uma regra de vírgula, né? A gente consegue ler um texto sem as vírgulas, mas pode dar um tanto de confusão, né? Às vezes pode até mudar o sentido, né? Significa que a gente conseguiu ler e foi fluido, né? A explicação seguiu e a gente não teve dúvida do que estava acontecendo. Mas quando aparece assim essas 2 saídas aqui, ó, entrou lá, né? Enviar orientação / solicitação. O que vem primeiro aqui? O que acontece? Qual é né? As 2 são conjuntas, né? Entende? Então, a gente precisaria sempre garantir que tenha uma saída. Mas fala, poxa, mas são 2 possibilidades. Nesse caso, a gente teria que botar um gateway desse amarelinho, tá? Depois de enviar a orientação, e a gente vai criar 2 possibilidades. E a gente pode escrever na linha. Se o que é, eu tá pequenininho iniciar, aqui era para os centros, né? Eu não consigo ler aqui. Pode dar um pouquinho mais de zoom? Isso. Agora mais para baixo um pouquinho, assim, para eu enxergar ali. Tá, isso. Iniciar a coleta de dados nos centros e tem nas instituições parceiras, tá? Então, para essa anotação ficar no padrão BPMN internacional, para vocês ganharem assim, nota 10 lá, se alguém da Alemanha vier dar uma lida nisso aqui, né, vai ler e vai... não, é isso aí. Né? Ele teria que sair enviar orientação solicitação, sai uma só linha, daí vocês vão desenhar, vão colocar um gateway amarelinho desse, sem nenhuma... Ou, na verdade, ele pode ter um X, tá? Bota com X.
Tá? Então, ele vai sair e vai vir um gateway com X. Então, ou um ou outro. Quando é com mais, é um e o outro. Tá? Então, quando a pessoa vai saber, vai ler, ela não vai ficar na dúvida, sim, essas duas coisas saem ao mesmo tempo, né? Ou vai para um ou para o outro. Então, a gente botando uma linha e botando o gateway, a gente já explica para o leitor desse mapa que, saindo dali, você vai ter uma decisão. Ou é uma coisa, ou é outra. Certo? Dependendo da demanda, se vier uma demanda de um jeito, vai para um lado. Se é demanda de outro, tá? Agora, se é no caso de que talvez seja aqui, enviar orientação de solução, vai paralelo para os dois ao mesmo tempo. E eu acho que talvez seja até o caso. Não é isso? É o caso, sim, professor. Sim, sim. Isso. Vai ser Sim, enviado orientações juntamente com a solicitação e prazos, informações sobre prazo, é uma coisa só. É uma Por isso coisa tá só. tipo Agora barra eu me dei orientação barra conta aqui também. solicitação. Então, sairia uma linha e um gateway com sinal de mais. E daí, desse gateway, sai as duas linhas, uma para cada lado. Daí vai ficar perfeito isso aqui. Sim, era Tá? uma dúvida que a gente tinha ali se podia sair duas linhas paralelas, como são é enviado para dois lugares a mesma solicitação, né? Ao mesmo tempo. Exatamente. Então, é paralelo, perfeito. Daí, esse seria o desenho para ficar correto isso aqui. Tá? Daí, aqui temos a questão temporal. Tá? Esse foi ótimo vocês botarem, porque isso já é um uso avançado do BPM. Tá? Vocês já estão usando esses fluxos temporais. Aqui, do jeito que está, se a gente for fazer a leitura, ele vai dizer assim, ó, iniciei a coleta de dados, daí passou um tempo que eu não sei qual é, se é 5 minutos, tal, né? E depois de 5 minutos eu vou lá e alimento o sistema. Não diz o prazo. Então, a gente até colocou, né, Cláudio, mas a gente passou um pouco de dificuldade para colocar aqui no sim ou não, até descobrir. Foi a mesma situação aqui do tempo. A gente, para aparecer aqui, que eram 5 dias úteis, né? A gente não conseguiu achar. Então, exatamente. Aqui, então, a gente, se depois da primeira atividade, iniciei a coleta e 5 dias úteis depois eu vou alimentar o sistema, é uma coisa. Agora, o que vai acontecer aqui não é isso. Né? É que ele tem 5 dias úteis para alimentar o sistema, não é isso? Isso. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma situação paralela. Enquanto passam 5 dias úteis, certo? Enquanto estão passando 5 dias úteis, os centros FCE, aliás, vão alimentar o sistema. Terminado, junta e daí segue adiante. Entenderam? Mais ou menos, não entendi muito bem, não. Tem Então, que colocar vamos lá. mais um daquele quadradinho, um gateway? Exatamente. Então, a gente teria que botar mais um gateway, só que dessa vez com um sinal de mais de novo, tá? Que vai andar paralelo. Então, o tempo de 5 dias vai andar paralelo ao alimentar o sistema, tá? E terminados 5 dias, daí a gente vai juntar tudo isso numa linha só, com o gateway de novo, ele vem e junta num só, e ele daí sim vai lá para conferir dados recebidos. Entendido? Entendido. Tá? Então, veja só. Deu para entender muito bem o fluxo de vocês foram explicando. Agora a gente está lapidando isso para ficar dentro de uma notação internacional. Tá? Para que fique assim um texto que vocês vão poder homologar isso e criar uma base de dados aí da fundação, né? Assim, top de linha, assim, dentro com pessoas que sabem o que estão escrevendo e estão fazendo dentro do padrão correto. Então,
saiu com gateway com sinal de mais, daí ele vai para um e para o outro, só que em vez de iniciar daí ele pode ir para iniciar a coleta de dados, e daí, do início da coleta de dados, ele vai sair e vai para um outro gateway de mais, seguindo o tempo e seguindo por cima, digamos, alimentar o sistema. Tá? E daí, depois, ele vai sair os dois juntos e vai juntar num gateway com um sinal, pode ser o de X ou pode ser uma bolinha. Tá? E daí ele junta e daí ele vai para conferir dados recebidos. Aí, quando ele junta ele tem que ser lá no setor de dados, é isso? Que tem que ficar esse símbolo? Esse juntar não tem tanto problema. Ele poderia até juntar no setor de dados, sim. E daí poderia, inclusive, já juntar todo mundo aqui, ó. Porque senão está entrando duas setas aqui, saindo mais uma. Então, já estaria errado lá em cima também, lá no conferir dados. Então, a gente poderia botar um gateway com sinal de X e juntar todo mundo ali, alimentar dados, né, o tempo, todo mundo vai convergir para aquele lá. E daí vai subir uma só seta para o conferir dados recebidos. Conseguiram entender? Sim, entendi. Tá? Não tem problema, porque depois dessas aulas, né, vocês vão ter mais chances de apresentar esse trabalho de vocês evoluído. Daí a gente vai usar esse tempo novamente para ajudar vocês a depurar esse trabalho. Perfeito. Tá? Perfeito. Ó, por exemplo, vocês falaram 5 dias, esse dado é muito bom. Ele pode estar em cima do reloginho de vocês. Tá? Então, aquilo lá que eu mostrei acho que foi para a Ana Carolina ali, né? De como entrar ali e botar uma informação no evento de início e tal, também pode ser usado para colocar no evento intermediário de tempo aqui. Entendeu? Daí bota lá 5 dias. Puxa, o leitor não precisa nem abrir o manual para conseguir ler e já sacar que, pô, tem 5 dias, aí já dá um entendimento melhor desse fluxo sem a pessoa ficar fuçando o manual, entendeu? Sim, sim. Tá? Eu vou deixar aqui como tarefa para vocês que a gente tem várias outras entradas e saídas assim chegando, né? Assim, em caixinhas de atividades com 2, 3, até 4 entradas e saídas. Sempre procurem fazer assim, usar os gateways para garantir que só vai ter uma entrada e uma saída. Tá bom? Daí aqui vai um pouquinho de criatividade mesmo de quem está desenhando para fazer com que tudo faça sentido e se encaixe esses gateways. Tá bom? Tá certo, professor. Obrigada. Vocês têm mais alguma dúvida aqui em relação lá no final, o evento? Deixa eu ver o evento de fim de vocês lá. Isso, para cima. Né? Botaram até um ponto no meio, né? Mas ele pode ser uma bola vermelha, mas o mais importante do que ter esse ponto preto no meio seria colocar o que seria esse fim. Né? Então, de uma maneira telegráfica ali, botar, né, censo entregue, né, enfim, Sim, censo sim. entregue, só acho que seria essa, tá? Ok? Ok. Deixa eu só fazer uma observação. Dani, consegue Claro. diminuir um pouquinho o gráfico? Que é uma coisa que ficou interessante, que quando a gente desenhou no papel, a gente, depois ali, lá, um pouco antes do final, se os dados não estivessem corretos, a gente fez novamente todo um círculo, mandando, voltando para a conferência, depois... E aí a gente percebeu que a gente poderia ter, foi a Dani que colocou, essa setinha de voltar, tá vendo? Que ele, ali no meio, Ah, no tá. último quadradinho, Poderia... ele volta
e ele volta lá para os dados corretos, sim ou não. Daí ele volta, ele fica circulando enquanto os dados não estão corretos, na verdade ele fica voltando, né? Uhum. Fica voltando. Então, essa é a lógica. Então, a gente conseguiu reduzir basicamente uma folha isso, que é ter mais um pedaço. E para não ficar repetitivo, a gente fez essa volta usando o mesmo desenho que já existe. Isso. É porque a gente identificou que era um mesmo processo, né? Aí não teria como ficar repetindo as ações se são as mesmas ações, né, professor? Perfeito. Então aí volta Tá? para o ciclo, né? Isso é um caso clássico de looping, né? Isso. Então, ele fica rodando até dar certo. Quando vocês criam looping, vocês têm que ficar sempre atentos para ver se tem a saída do looping, né? Senão fica ali, é que tem um erro, né? O processo sempre tem que sair. No caso, tem a saída do looping, então ele está correto, tá? Só nós temos o problema que ali informar centros, né? Ele tem 2 entradas e 2 saídas, tá? Então, tem 4. Então, a gente vai ter que criar de uma forma que não Fique mais fique claro, dessa né? maneira. Não É uma confuso. entrada e uma saída, tá? Outra coisa que eu vi aqui, que vocês cuidaram, né? É realmente evitar o máximo ficar transpassando setas, tá? Isso é quase que parece até um jogo, né? Que a gente fica ali achando a melhor configuração para que as setas não fiquem se cruzando, porque quando cruza demais, Quebra-cabeça. a gente, né, é um quebra-cabeça, né? Eu adoro fazer isso. Quando tá lá o material, a gente fica, dá umas 10, puxa aqui, puxa lá, e fica uma coisa mais limpa, né? Mas aqui o de vocês tem poucos cruzamentos de dados, tá? Mas, por exemplo, olha só aqui, ó, vamos dar o exemplo, enviar documentos lá, a primeira atividade, tá? Se a gente tivesse puxado se a gente tivesse puxado a atividade lá dos instituições parceiras um pouquinho mais para a esquerda, tá? Ele seguiriam os dois sem se cruzar, e tivesse invertido ali. Conseguem visualizar? Se a gente puxasse, iniciar a coleta de dados das instituições parceiras mais para a esquerda e puxar das instituições Dos centros, né? da FC Entendi. mais para a direita, poderia passar um do ladinho do outro sem cruzar as linhas. Verdade. Tá? Isso é só um exemplo. E isso, na verdade, é um capricho de escrita, digamos assim, né? Porque assim, não estou avaliando nesse sentido agora, mas já que estamos aqui entrando em tantos detalhes, né? Valorizando esse trabalho de vocês, então, a turma toda que está acompanhando e que vai entregar aí na próxima aula, né? A turma do próximo bloco aí, já vai ter esse material aprendido para apresentar um material mais completo e mais bonito possível, tá bom? Então, da minha parte, são os parabéns aqui, e eu não sei se a turma gostaria de fazer mais alguma observação, alguma coisa que viu ainda, ou já passamos para o próximo? Podemos passar para o próximo? Então, vamos lá. Então, o próximo seria o grupo da Jussara e do Daniel, que é a instrução para aposentadoria. Olá. Tudo bem, Jussara? Daniel? Tudo bem. Como é que a gente vai aqui? Nisso aqui? É a tela inteira, né? Que é para compartilhar? Isso. Pessoal, eu esqueci de avisar que a aula está sendo gravada, não há nenhuma objeção nesse sentido, né, da turma? Não. Então tá bom, só para ficar registrado. Vamos lá. Daqui, não deu certo. Está nos 3 pontos. Não. Opa, não é isso?
Ótimo. Você consegue dar um pouquinho de zoom? Antes de dar o zoom, eu gostaria de explicar que são as raias primeiro para ter visão geral, né? Claro. Isso. Aqui primeiro, o nome do pool aqui é o processo de declaração de contribuição, e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 raias. A primeira é do servidor demandante, a segunda seria um órgão estadual que abriu o processo, pode ser a CRE, pode ser a Secretaria de Estado da Saúde, onde a pessoa quiser, ela pode abrir o processo, porque às vezes a pessoa já é servidor de outro órgão, né? Então ela pode abrir lá também. Aí nessas outras 3, pertence tudo à fundação. Eu poderia até aumentar aqui. Aí tem a raia, que é do nosso protocolo, a do meu setor aqui, que é a do DTC, e tem a do setor de portaria, e eu botei junto a gerência, que podia se dividir isso aqui. E a última raia está a sede e a CEA. Tá? Agora vamos dar um zoom. Muito bem, olha, já fiquei bem impressionado aqui com o tamanho e a complexidade que temos aqui. Ótimo. Esses portõezinhos aqui, eu acredito que deve estar tudo errado, mas tudo bem. Não, mas vamos lá. O processo, então, inicia lá com o servidor demandante, que levanta a documentação dele para fazer, então, o processo DTC. Aí, a primeira portãozinho é porque vai ter a decisão onde é que ele vai abrir o processo. Porque ele pode abrir numa CRE, né, numa coordenadoria regional, ou no nosso protocolo. Então, tem essas 2 opções aqui, está saindo 2 linhas, né? Uma para abrir aqui na CRE, um órgão estadual, que não é a fundação, né? Botei aqui tudo que não é fundação, e aqui o protocolo. Aí, todos os 2 vão convergir para chegar aqui no nosso setor de DTC, que vem uma notificação, então, pelo SGPE, que é o nosso sistema aqui do protocolo eletrônico. Aí, chegando, então, chega aqui, tem mais uma pré-análise para ver se realmente esse processo é pertinente aqui no nosso setor. Muitas vezes ele é para a Secretaria de Educação, então aqui essa setinha está errada. Na verdade, tem que sair, não chega aqui. Já vi um erro aqui ao dar o zoom. Então, ele sai daqui, ele pode ir lá para a Secretaria de Educação, ou ele pode ficar aqui numa fila de espera, se está tudo certo, ou ele pode voltar lá para a regional por conta de alguma pendência, como documento que não foi feito conferência de peça, ou faltando algum documento já de cara que a gente olha, né? Então, aí volta novamente para a notificação da SGPE. Aqui tem vai e volta para cá. Não. Aí, seguindo, da fila de espera, quando chega a sua vez de análise, então é feito agora a atualização cadastral no TIG-RH e a qualificação cadastral no site do governo, que é o E-Social. Então, aqui tem mais uma perguntinha, né? Os documentos E-Social estão corretos? Se estiver correto, segue para o próximo ponto aqui, que é a pesquisa de alimentação de portarias. Mas, se não, ele vai para a diligência lá na regional, que a regional pode ir lá falar com a pessoa que é o demandante, para atender essa diligência. Às vezes, a própria regional resolve. Então, pode resolver por aqui, ou vai lá em cima. Aqui, acho que falta uma setinha de retorno, né? Olhando assim, a gente vai ver que está faltando coisa. Aí volta, ou então, muitas vezes, quando é questão que não se resolve nem aqui, nem com a CRE, às vezes tem que ir lá para a Secretaria de Estado da Administração. Por isso que vem aqui para baixo também. Resolvendo essa etapa, a próxima então, é a pesquisa, a alimentação e a inserção das portarias. Então, se estiver tudo certo, vai para a emissão do IPC. Se não estiver certo, vai para a diligência no setor de portarias aqui da Fundação. Depois disso, então, é emitido o documento e depois é feita a conferência do financeiro, que é o próximo passo. Depois, se estiver tudo certo financeiro, vai para a emissão do relatório. Se não, vai para a realização dos cálculos necessários e retorno, então. Aqui também faltou a setinha de retorno. Não tem coisa daí faltando. Resolvendo a questão do relatório, vai para a homologação. Isso aqui não depende de nada, é só homologar, é uma coisa simples. Depois vai os documentos, né, que são as entregas, que são colocados no processo, que é o DTC e o relatório. E é colocado, então, para a chefia assinar. Assinando, então, a chefia assinando, vai para a emissão, a notificação da pessoa demandante,
e do demandante dessa notificação é feito um despacho no processo, e aí tem que fazer uma nova análise. Se o processo partiu da fundação, é arquivado aqui e concluído aqui. Se não, ele é arquivado lá na origem. Então, é mais ou menos isso. Muito bom. Olha só, vocês fizeram em um dia, sei lá, um dia, né? Foi uma semana, quase. Mas um processo complexo, tá? Tem poucos problemas aqui, né? Mas eu estou vendo mais mérito do que detalhes para serem melhorados. Então, vocês estão de parabéns. A turma gostaria de fazer alguma... Isso, o Heron falou show, é isso aí. Alguém gostaria de dar algumas sugestões de melhoria? Lembrando que aqui a gente está formando essa equipe, esse fórum de interajuda aí de mapeamento de processos. Eu tive dificuldade, eu queria colocar aquelas coisinhas de sim, não, por aqui, nesses portões aqui, mas eu não consegui. Tudo bem, já chamou a atenção numa questão. Juliana, fala aí, Juliana. Não, só uma coisinha, eu achei legal que eles colocaram esses textinhos pequenos ali que tu falasse lá no nosso, que era legal de ser colocado, e no delas elas já colocaram em vários pontos, né? Então fica bem claro o fluxo ali com esses textos pequenos ali. Muito bem, muito bem. E a própria Jussara já levantou esse próprio ponto, né? Quando a gente tem um gateway de possibilidades, né? Que ele vai para um lado, vai para o outro, é importantíssimo que a gente dê uma nomenclatura para a seta. Para a gente botar um nome na seta é a mesma coisa. A gente clica 2 vezes na seta e a gente bota um atributo de texto na seta. Tá? E ele vai aparecer, daí a gente não precisa escrever sim, a gente pode botar S e N, né? Sim, não. Né? Ou, se é múltiplas opções, daqui podem ter 3, 4 alternativas. Eu posso botar e escrever, inclusive, olha, se é o caso de, sei lá, externo, vai para lá. Se é o caso interno, vai para cá. Se for o caso jurídico, vai para lá. Entendeu? Então, a gente pode escrever do lado da linha e posicionar depois certinho na linha. Esse atributo vai facilitar muito a leitura. A própria Jussara já pescou isso antes mesmo de eu chamar a atenção. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Os dois trabalharam no desenho? Ou um só pilotou aqui? Não, aqui a gente teve uma divergência. Sim, professor. Não sei se eu estou aparecendo aqui completo. Acho que não. Deve estar. Eu estou vendo aqui. É que assim, professor, a gente teve 2 caminhos um pouco diferentes, né? E aí, o que acontece? A Jussara, porque ela é a dona do processo, aqui ela sabe muito melhor do que eu. E eu fiz por uma outra forma mais genérica, assim, não entrei tanto em detalhes assim. Então, como o professor falou na aula, que é importante todos da equipe fazerem, né? Apesar de... Aí eu fiz, digamos, um do que eu entendo e ela fez do outro. A gente fez 2, na verdade. Eu tenho o que eu entendi, assim, mais genérico e o dela. Daí eu acabei cedendo ali pro dela, porque ela tem mais conhecimento e tudo mais. Mas a gente conversou bastante e a gente está sempre tentando trabalhar juntos, né, em tudo. Excelente. Acho que, assim, é preciso, não adianta a gente terminar esse curso e ter uma pessoa que desenhou e a outra que ficou dando ideia. Não vai dar certo. Desenhou também. Então, tem que, assim, mas vai duplicar o trabalho. Não tem problema. Duplica, mas o objetivo daqui são 2, né? Entregar um material bom para a fundação, útil, né? Que já vai fazer parte do dia a dia de você, mas o outro é aprender. Aprender, e se precisar fazer um segundo, terceiro ou diferente, todo mundo vai estar sabendo fazer. Ok? Tá. Vamos dar uma navegada nesse material, porque tem muita coisa legal aqui, tem muitos potenciais de lapidação, de melhoria aqui, que podem ser úteis para a turma toda, especialmente para aqueles que vão fazer para a próxima aula.
Então, vamos lá no início, vamos começar no início. Isto. Tá. Muito bem. Então, aqui o evento de início, a gente já falou nos outros exemplos, nas outras apresentações, é sempre bom colocar um texto indicativo, o que está acontecendo ali. Ou seja, servidor com demanda, com uma nova demanda de instrução para aposentadoria, não sei. Né? Nova demanda de instrução. Tá? Daí, o que ele faz? Levantar a documentação. Ele já levanta automaticamente essa documentação ou ele pergunta para vocês primeiro? Isso já está no site da fundação, né? Perfeito, ótimo. Consultando o site da fundação, lá tem o que precisa para fazer o processo. Aí ele mesmo pode levantar e levar o documento numa regional para abrir. Perfeito. Quando vocês forem fazer aqui o manual, lá dentro dessa atividade, vocês podem dizer onde é que está no site, tudo, essa informação. Ótimo. Depois a gente apareceu um gateway aqui, esse não me parece necessário, né? Por que ele está aqui? Porque ele tem tem várias opções para abrir processo. Então, ele tem que ver, porque dependendo de onde ele abrir, o desfecho no final é outro. Ele está falando desse aqui, eu acho. E também, se tiver alguma diligência... Aquele que tem um X ali, isso. Ó. Isso. Isso aí eu não entendi nada, muito dessas coisas. Eu vi o moço que estava lá naquele... Então, a princípio, esse aqui estava sobrando, mas não causou problema aqui, né? Mas ele não precisa estar ali. Então, se o nosso objetivo é estar sempre mais limpo possível, é só tirar ele. Tá bom. Tá? Ele pode ir direto para a pergunta. Onde abrir o processo eletrônico? Tá? E daí, para ter essa pergunta, a gente vai ter que botar na linha as duas opções que estão andando. Se órgãos externos, órgão estadual e processos internos. Não é isso? Pode ser um órgão externo na fundação ou na própria fundação. Órgãos externos e órgãos internos. Ou externos e internos. Botar uma frase, quanto mais sucinta, melhor. Externos e internos. Daí a gente já sabe. Trata-se de um externo, daí vai para cá. Trata-se do interno, vai para lá. Tá, eu posso escrever isso na minha, né? Tá. Daí aqui ele vem. Abrir o processo é abrir o processo. Tudo bem. Agora, quando ele junta... quando ele vai juntar aqui, a gente daí sim precisaria ter aquele gatewayzinho com formato de X, tá? Porque daí ele junta aqui, até tem um X aqui, tá vendo? Só que daí você pode juntar um em cada ponta do X, Puxa para lá, puxa... E daí tá perfeito. Se você puxar a setinha para entrar um em cada vértice do X. Se acabaram os vértices, bota mais um gateway para que cada um esteja entrando separado. Ok. Tá ok? Esse símbolo de notificação do SGPE, ele não deve estar em cima da linha, tá? Porque confunde. Você pode até botar do lado como uma observação adicional. Ok. Tá? Mas aqui tá tranquilo. Tá? Assim, é só essa questão de que os vértices entrando aqui. Agora, aqui, nós temos uma situação daí de pré-análise de requisitos. Então, antes do gateway, a gente precisaria era ter uma atividade, eu acredito aqui. Tá. Qual seria a atividade? Receber ou classificar processos, né, abertos. Daí que, uma vez que eu tenho atividade, que eu posso ter as opções. Tá. Entenderam? Sim. Então, quando abriu vários processos, daí a gente vai assim, receber processos abertos, ou classificar processos abertos. Né? Identificar
ou identificar processos abertos. Tá? Quando você identifica, você vai ter que colocar uma fila de espera, né? Ou aqui, ou resolver pendência, mas aqui, para resolver pendência, você vai ter que já avaliar antes. Né? Então, vai ter porque se o processo chega sem, por exemplo, conferência de peça, eu já posso devolvê-lo, eu posso até recusá-lo. Então, analisar previamente processos. É porque, ô professor, deixa eu só complementar. É porque, assim que o processo chega para a Jussara a analisar, ela recebe o processo da origem e aí ela faz essa pré-análise ela faz a análise ali dos requisitos legais formais, né? Tá, então Aí, poderia botar atividade, pré-analisar requisitos legais e formais. Isso, analisar. É que muitas vezes Bota as isso como uma pessoas atividade. manda o processo para nós e nem é para nós, por exemplo, aí para não perder tempo lá na fila até chegar a vez da pessoa, né? E às vezes não é para nós, é para um outro órgão, por isso que eu já faço essa pré-análise, já mando para fora, para não ficar aqui. Mas você vê que isso não é um gateway de decisão, é uma atividade, porque exige toda uma competência da sua parte, e você vai ter que fazer uma leitura desse material, ver uns itens ali, esse tão ali presentes. Então, isso está dentro de uma atividade. Então, seria assim, pré-analisar requisitos legais e formais, até esse nome. E, só que, o que pode acontecer? Com essa pré-análise, ele pode ir para várias frentes. 3. Tá? 3 possibilidades. Daí você pode deixar até assim. Documentos faltantes. Daí ele vai para resolver pendência. Daí você bota do lado da setinha esse texto, documentos faltantes. Daí a gente já sabe que no caso de documentos faltantes, ele vai voltar lá para cima para resolver pendência. Não seria isso? Mais ou menos tá? isso. Sim. E daí o que é? Documentos regulares. Daí segue, né, um projeto e daí eu não sei qual é o outro caso aqui. Colocar em fila de espera ou urgente, vai para um lado. Tem ainda algumas classificações, sim. Se tem uma pessoa, por exemplo, que tem urgência porque por causa de uma aposentadoria por invalidez, essa passa na frente de todo mundo, por exemplo. Isso. Então, processo urgente. Daí, processo, falta de documento vai para um lado, processo urgente vai para o outro, e processo regular, né, vai para a fila de espera. Entende? Sim. Tá? Na verdade, vai tudo para a fila de espera, só que vai para o topo da fila de espera alguns e outros vai para o fim. Então, daí você gerar fila de espera. Então, mas por que tem 3 aqui? Porque que as 3 opções são resolver alguma pendência lá com a coordenadora regional, né, ou com a pessoa, que já de cara está faltando alguma coisa, ou não foi conferida a peça, e aí volta novamente o processo lá, a caixinha de entrada. A outra situação que o processo não é para nós, aí a gente manda para o órgão que deveria ter ido, e a outra opção é que realmente é para nós, só que vai para a fila de espera. Às vezes uns vai para o topo, outro vai para o final. Tá. Então, se não é para vocês, vai... Então, assim, projeto com falta de documentação incorreta, daí resolver pendência. Projeto FCE, vai para a fila de espera. E projeto para outros órgãos, daí vai para aquele outro de lado, entendeu? Tá? Então, só estou ajudando vocês aqui a dar essa lapidada, que isso vai ficando cada vez mais claro, e vocês têm que pensar assim, que bom que o Alexandre, o professor Alexandre, não conhece o processo, porque quando eu vou ficando com dúvida, né, eu vou podendo perguntar para vocês. Quando a gente já conhece muito o processo, às vezes fica difícil de saber se ele está bem detalhado ou não, porque a gente já conhece, né, já imagina, e para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, quem conhece
né, vê ali, já visualiza tudo. Mas o mapa de processo bem escrito é aquele que você apresenta para uma pessoa que pouco conhece e ele vai conseguir acompanhar e entender. Ah, é isso que vocês fazem. Esse é o caminho certo. Tá? Então, esse é o desafio de vocês daqui para frente. É pensar assim, será que uma pessoa que não tem esse domínio conseguiria ler esse processo e entendê-lo? A Jussara trancou ali o internet? A internet está bem ruim aqui na fundação, professor. Tá. Acho que a gente tem que aguardá-los para conseguir seguir adiante aqui. Travou. Professor. Voltou, tá aí, ó. Diga, Daniel, pode falar. É que assim, a gente está aqui na fundação e a internet está bem ruim. Daí eu estou vendo no meu celular a aula, por isso até, na verdade, a maior parte do curso eu uso o meu celular mesmo e uso o G. Então, e a internet cai. E agora caiu. Então, e eu não tenho como mostrar no celular o negócio, né? O fluxo. Mas a creio, gente vai Daniel, tentando fazer, né? De acordo já com essas prévias orientações, já dá para fazer bastante mudança aqui. Exatamente, esse é o ponto. Na medida que a turma... Tem muita gente que nem vai apresentar hoje, né? Mas na medida que vocês estão olhando essas sugestões e correções do grupo anterior, vocês aproveitem para incorporar isso nos seus trabalhos, mesmo quem já apresentou também. Tá bom? Muito bem. Obrigada. Muito bem. Então, temos aqui a Andresa e a Dayana. Sim, vamos lá, então. Sim, boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Então, Vou abrir aqui para compartilhar a tela. Eu já vou lá mexendo enquanto elas estão falando. Eu não consigo. tu vai mexer tudo isso, tu vai corrigir? Professora, a gente, eu e a Day fizemos juntos. Naquele mesmo dia, a gente fez um esboço, assim, muito doido, né? Mas bem detalhado, bem passo a passo mesmo, como acontece o trabalho, né? Uhum. Essa atribuição de posses, sou eu que faço, né? Aqui no RH. Era o meu amigo querido do coração, Cláudio, mas agora eu que assumi as posses, né? E, aliás, estou num processo de transição, não sei nem se eu vou ficar com essa atribuição também, porque daí eu estou assumindo a atribuição do Cláudio e as minhas, né? Mas confesso que a parte do sistema mesmo, dessa vez foi a Day que fez, porque a gente não conseguiu se reunir, e aí ela organizou isso agora de manhã, mas na próxima apresentação já disse para ela que eu quero fazer. Eu vou treinar, vou fazer o meu esboço, mas eu não quero deixar para ela, porque ela é muito mais jovem, mais rápida, domina mais as tecnologias, e eu não, então preciso desse know-how desse sistema novo. Mas depois das possíveis alterações, a gente vai fazer juntas. Isso, vamos fazer juntas. Dela vai me ensinando. Mas assim, o nosso trabalho no setor, ele já eu já faço, né? A gente tem um blog no do RH, que ele norteia todos os passo a passo de todas as atribuições do pessoal, das pessoas que ali atuam, né? Então, a gente tem talvez eu vejo, né, agora fazendo parte desse grupo, né? Como a gente tem facilidade para enxergar o começo, o meio e o fim do trabalho, e que vai ficar muito legal. Eu disse para a Day, assim, que se a gente conseguir transformar todas as nossas atribuições em gráficos, assim, que todas as pessoas consigam ver com mais, né, ver com mais clareza, saber qual é o tempo que a gente tem, porque tem gente que não espera muito esse tempo, né, para a gente devolver, ter uma devolutiva do processo, ou mesmo o processo chegar para a gente e ser encaminhado para um outro setorial, vai ser muito legal mesmo. Eu acho que estamos ganhando bastante. Deixa eu só fazer duas observações. A primeira é como é importante ter esses materiais na medida que há essa transição das pessoas nas áreas, né?
Isso mesmo. O Cláudio já estava ali, não está mais. Agora está você. E chega uma hora que a pessoa que está trabalhando tem que ficar ligando para a outra para descobrir o que tem que fazer, né? Fica difícil. Assim. Agora, imagina se sai mesmo da instituição. Daí, às vezes, uma pessoa leva o conhecimento todo de como fazer os processos dentro acontecerem, né? Então, para mim, eu acho que isso aí só ajuda a exemplificar como é importante ter esses mapas de processo. Segundo, tem que desmistificar, assim, né? Fazer isso, os desenhos no Ares, não é ser um programador de sei lá, de Cobalt, informática. Informática. Aqui é como uma pessoa que tem que escrever um texto no Word, tá? Só que em vez de palavras, tem símbolos que a gente vai puxando. Então, para trabalhar no Ares, a gente é um usuário. Está escrevendo, é como se estivesse escrevendo um texto. Então, não assim, tem gente que fica com medo mesmo, né? Puxa, vou ter que mexer nesse software, né? Não, é como se fosse um redator, só que em vez de texto ele sai o desenho, tá? Então, tenham coragem, fuçem ali, e vai chegar uma hora que vocês vão ver que isso vai ser mais rápido começar até pelo Ares ali, desenhando, do que fazendo papel. Mas, por enquanto, o que vocês fizeram está perfeito. Faz o desenho ali, nem que seja meio louco, né, como falou, mas depois passa para ficar inteligível aqui nesse material. Muito bem. Sigam aí a apresentação, então. Vocês estão visualizando a imagem? Está pequenininho, né? Bem pequeno. Eu vou ampliar, então agora Isso de ler aqui o texto, tem que aumentar o texto. Isso. Sim, tá ótimo. Tá bom? Então, aqui o nosso processo, então, ele tem duas formas de entrada, né? Como a gente tinha feito lá nas primeiras aulas. Então, ele pode entrar, vou começar ali pela consultoria jurídica, né? Onde eles protocolam um processo no SGPE e encaminham esse processo protocolado para nós, então, ali, para verificar se tem algum vínculo já do servidor no SIG-RH e assim preenchemos uma planilha de controle. Após isso, elaborado um ofício, então, elaborar o ofício e encaminhamos para a assinatura da presidente. Depois da assinatura, tramita-se o processo para a publicação do ato, e essa tramitação, ela segue conforme um prazo judicial. Então, esse prazo pode variar de processo para processo, não tem um número de dias igual para todos os processos. Após tramitado, o processo, ele vai, quando a gente manda tramitar, esse processo, então, vai para a SEA, para a publicação do ato. Aí, ele se junta, aí a gente tem, tanto tendo iniciado pela consultoria jurídica, ou ali também pode já ter iniciado diretamente pela SEA da publicação do ato. Então, ele pode iniciar na COJUR e ir para a publicação do ato, ou então já ter iniciado lá na SEA mesmo, por isso que tem duas entradas. Após publicação ali do ato, vai ser publicado no Diário Oficial do Estado, e essa publicação, então, nós comunicamos os candidatos por e-mail, e eles têm um prazo de 25 a 30 dias para apresentar a documentação. A documentação está completa? Se não estiver completa, pode ser prorrogado por mais 30 dias. Esse prazo de 30 dias, então, aqui eu vou andar um pouquinho, vou seguir a parte de baixo, então, após prorrogado 30 dias, documentação estiver completa. Se não estiver, vai ser comunicado à SEA para o ato ser tomado sem efeito, e assim a SEA vai publicar o ato, né, do sem efeito no DOI, vai ser comunicado à consultoria jurídica dessa publicação, através do processo no SGPE, e o processo retorna para a consultoria jurídica. Caso tenha sido apresentada a documentação completa nesta prorrogação, ele vai para ser empossado. Aí aqui ele chega no empossar, então ele pode ser empossado tanto pela prorrogação, quanto sem ter tido prorrogação, no prazo normal. Aqui, então, após ser empossado, aqui... Tanto de um lado quanto de outro, né? Ele sobe lá para o... Se ele já tiver apresentado a documentação completa já no primeiro prazo, né, de 25 a 30 dias,
já vai ser dado posse. Após a posse, o processo ele é tramitado para o controle interno, para verificação, para conferência, e após o processo é arquivado. Simultaneamente, ao encaminhar o processo para o controle interno, essa comunicação também é feita para a CEA, por e-mail, é feita essa comunicação, e a CEA cadastra o servidor no SIG-RH. Muito bem. Isso. Você quer fazer alguma contribuição, Andresa? Não sei. Não, eu só... É isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, daí a gente vai conversando. Muito bem, é um processo É complexo. claro que daí a gente viu ali, né, quando o senhor falou que só pode ter uma entrada, daí já me preocupou, assim, mas será que a gente vai... Nós não temos só uma entrada. É que, assim, ó, quando a gente fala vem pela COJU, é porque nós temos um processo de 2014, foi um processo de posse, né, que a Fundação nomeou alguns servidores, e esse processo, ele rola até hoje, né, então a gente ainda dá posse judicialmente, porque acharam uma brecha, isso aí o Cláudio até poderia explicar melhor, mas acharam uma brecha na lei, e que a gente continua, as pessoas entraram com processo judicial e elas vêm ganhando na justiça, né, e a gente é obrigada a dar essa posse, inclusive nós fizemos agora em janeiro, foi publicado um ato de 431 pessoas, para dar posse para 431 pessoas, e é decorrente desse processo lá de 2014. Né? Então, assim, a gente tem essas duas formas, essas duas entradas por conta disso, né? Então, quando ela vem pela CEA, é o processo de nomeação que a gente diz que é um processo de concurso normal, né? Aconteceu o concurso, a CEA publica o ato e a gente vai dar a posse para o servidor. E aí, no caso, vindo pela COJU, são essas decisões judiciais que a gente tem aí decorrente desse concurso 2014. Tá. Muito bem. Primeiro, antes de eu fazer algumas observações, eu queria passar para o fórum de BPM que nós temos aqui, né, para os colegas exercitarem esse dom agora que estão aprendendo aí de se colaborar aqui no desenvolvimento. Vamos lá, Cláudio. Primeiramente, parabéns. Nossa, o processo de vocês está muito bom, realmente dá para ter uma noção ali, eu faria realmente dessa forma. Eu só tenho observação em relação ao candidato, porque que ele não é um dos atores. Eu acho que o candidato empossado, ele tem que estar numa lane aí, que você manda para ele devolve, você confere, devolve. E ele tá dentro ali do dono do processo. A gente não tinha colocado isso no esboço, Dai? A gente até falou em acrescentar o candidato, mas o processo ele já estava bem amplo, já estava bem extenso para a gente conseguir acrescentar mais atores e fazer dentro do prazo. A intenção realmente é ampliar mais e acrescentar o candidato também. Inclusive o controle interno, a gente ia colocar uma raia também para o controle interno, ele acabou ficando só aqui na parte do processo. Verdade, tem o controle interno também, que é um dos atores. Pode ser acrescentar uma raia para o controle interno também e para o candidato, mas dentro bem, da prova, a gente não conseguiu aumentar mais ainda. Era isso mesmo, era só isso. Uhum. O objetivo da turma é esse mesmo, colaborar, né? Não é puxar tapete de ninguém, não. Aqui, não, com certeza. Se a gente tem essa colaboração, eu fico super feliz, porque daí eu percebo que tem já esse entrosamento, né, essa compreensão de todos. Mas vamos ter... Eu acho que isso é essencial. Na medida que vocês apresentavam, eu estava olhando assim e vendo, puxa vida, cadê o candidato? Né? Então, ele está participando do processo. E isso é um dos grandes paradigmas que a gente está quebrando na fundação, tá? Porque quando a gente tem uma organização muito vertical, ela só consegue enxergar os setores que estão dentro da organização. Mas
os atores externos participam dos processos. Então, a gente faz, quando a gente começa a olhar de uma maneira horizontal o processo, a gente consegue enxergar as pessoas, o candidato, né, a pessoa lá do usuário, né, que está pedindo um TA, né, que está precisando. Então, a gente começa a incorporar atores que, por não estarem num setor, num processo vertical, eles são esquecidos, ou são avaliados. Não faz parte daqui, a gente não tem controle sobre isso, né? Mas não, agora a gente consegue usar, né, integrar eles. Então, não vamos perder a oportunidade. Se faz parte, vamos botar na... Fica aí, então, como o tema aí para a próxima evolução. Algumas coisas importantes também. Essa regra de iniciar com um só evento de início, ele é muito interessante, porque, de certa forma, quando vocês sabem que tem que iniciar um processo, tá? Ele pode vir de várias maneiras, mas vai chegar uma coisa para vocês e vocês vão avaliar. Isso é da onde? É daqui ou dali? Né? Entende? Então, qual seria o processo, qual seria o evento de início que, isso tem lá no diagrama de escopo, que daria o gatilho inicial do trabalho de vocês? Seria receber uma demanda, recebimento de demanda via publicação ou protocolo no SE. Então, seria um só gatilho de início. Vocês vão... para iniciar essa posse, vocês vão receber alguma coisa. Tá? Pode vir de vários lugares diferentes, com várias formas diferentes, mas vocês vão receber e vão ter que discernir. Isso é via tal. Né? Então, se tem caminhos diferentes, então, após receber, vocês direcionam para um lado ou para o outro. Tá. Tá? Então, até talvez... Até no nosso desenho não tinha ficado bem assim, né, Dai? Tinha ficado que chegava num ponto que a CEA se ligava ao processo da COJU, né? Que era o primeiro ali, a gente iniciava pelo processo da COJU. E daí, quando chega na questão do ato, quando chega no ato, é que daí ela se junta com a CEA, porque a CEA sai do ato. Porque, vamos lá, vocês, a publicação do ato de nomeação e o protocolo na SGPE são coisas anteriores ao trabalho de vocês, Sim. Não é? Sim, porque teve um concurso, né? Teve um concurso, mas isso é um processo diferente. Tá. Para vocês fazerem a posse, tem que ter acontecido isso antes, não é isso? Sim. Sim. Tá? Então, já iniciaria o verdinho aqui conosco, né? Ele iniciaria com vocês. Normalmente, né, começa ou com o demandante ou com vocês, mas o início de vocês é recebimento, você pode botar até uma bolinha verde, identificação de publicação de nomeação ou protocolo no SGPE. Ponto. Aconteceu isso, daí vocês vão, recebeu e avaliou. Se é de um jeito, vai para um lado. Se é de outro, vai para o outro procedimento. Entenderam? Tá, entendi. Tá? Sim, porque isso que vocês botaram é o fim. Isso aqui que vocês botaram é o fim do processo anterior, que é de contratação. Se a gente tiver um processo anterior de contratação, ele vai terminar com a publicação do ato de nomeação e daí pronto. Daí isso que vocês recebem. Ou ali com um protocolo no SGPE. Sim. Entenderam? Entendi. Sim, entendemos. Sim. Tá? Então vamos... Juliana, pode falar, Juliana. Então, quanto a essa questão do concurso, nesse processo aqui que elas estão fazendo, daí eu fico na dúvida se o início do processo não seria a própria aprovação em concurso público. Porque para publicar o ato de nomeação, ele tem que ter sido aprovado. Para protocolar processo no SGPE em termos de COJUR, também ele tem que ter sido aprovado. Então, talvez esse fosse o evento inicial
que depois subdividisse nessas duas, ou para a Secretaria de Estado da Administração ou para a COJU, porque para isso teria que ter essa aprovação antes. Não sei se o processo, eu entendi o que tu falaste, que o processo do concurso em si já é um processo, mas ele finaliza na aprovação ou não. E a partir daquela lista de aprovação é que vai ter a nomeação ou não, né? Então, não sei se cabe, né, o que eu estou falando, mas eu fiquei em dúvida. Acho que a tua dúvida ela é pertinente, né? Agora, por isso que serve o diagrama de escopo, para a gente entender assim, a gente vai desenhar a partir do momento que finalizou o concurso, digamos, e teve a lista dos aprovados, né? Ou a gente vai começar a desenhar a partir do momento que vocês recebem né, ali nos dados do processo, Recebe do SGPE, que vocês recebem as publicações, seja no SGPE ou no coisa, né? Então, esse recorte é uma decisão de vocês. Se vocês recortarem aqui, a gente vai dizer, esse processo começa aqui. Agora, se recortar em outro lugar, a gente vai dizer... Agora, não pode ficar de fora. Se a gente pensar no macro processo, desde o início, né, né, de todo o trabalho, de contratação e tal, ele vai ter um processo, de repente, de preparação de edital, depois um processo de concurso, depois um processo de seleção, e depois vai ter um processo de certificação lá, e daí, a partir daí, né, vai entrar esse outro. Então, vai ter vários processos nesses macro processo, né? Cláudia, diga, o nosso Cláudia. recorte é... Pode falar, Andressa, pode falar. O recorte que eu ia dar e decidimos, assim, foi a partir do que a gente recebe, sim. A partir do processo do SGPE ou do ato, não antes. Então, perfeito. É o que a gente faz, que é a atribuição que a gente já faz ali no RH. Né? A gente Ótimo. não faz parte do começo, a gente faz do meio, né? Do meio e nem do fim. A gente faz parte ali nesse meio ali de todo o processo. O que eu ia dizer é que o que a Juliana falou faz certo sentido, e acho que seria interessante se vocês dividissem uma nomeação por concurso normal, que é um trâmite, mas esse que vocês estão desenhando não é normal, é o que vem, digamos, por decisão judicial. Talvez vocês só mudarem ali processo de posse por decisão judicial, aí vocês seguem só uma entrada, entendeu? E não misturem aqueles processos de nomeação por concurso normal, dentro do prazo. É que essa é uma situação bem específica, bem característica desse concurso 2014, que nem sempre, quase nunca acontece com os outros processos, que é ter excesso de nomeação por decisão judicial. Então, acho que vocês mapearem esse processo já vai ficar mais claro, né? Vai ficar mais fácil. Sim, é que vai acontecer um concurso agora, né? Então, é bem assim, é legal o que tu está falando, que a gente pode dividir, a gente pode ter um esboço desse, né? Tanto para decisão judicial quanto para uma posse do processo. Porque eles são meio parecidos, mas eles acabam tendo trâmites diferentes, né? Normalmente, o ponto ali, ele se junta, eu acho. Assim, eu acho que ele faz um fluxograma igual, assim. Eu entendo também que só essa parte inicial que ele é diferente, então ele se junta e a posse do servidor ele tem duas formas, então eu acho que se separar, eu acho que fica estranho, não sei. Mas eu acho que a posse em si, ela tem duas formas de início, mas dali para frente, da publicação do ato para frente, ela é igual para as duas formas de início, né? Eu dou a dica para vocês, se puder diminuir a quantidade de processos desenhados, para um tipo é esse, para outro, porque daí dificulta até o entendimento, né? A gente vai ter 5 processos para contratação, 5 processos para TA, 5... Não, faz um com as ramificações, né? A não ser que sejam tão diferentes que quase não junta, daí sim, a gente separa, né? Se não tem, olha... Passou de cabo a rabo,
paralelo um ao outro, não teve quase junção deles, então tudo bem. Mas, se não, eu sempre sou dessa opinião de a gente ter o mínimo número de processos para, numa reunião de trabalho, tudo, a gente ter lá esse material fácil de acesso, de leitura, né? Tá, então Mas, o senhor acha bom, que a gente deve deixar assim, ter os dois, Isso. porque eles se interligam, né? Isso. É só né? esse início aqui Eles de só vão se interligar quatro. pouquinho, daí pode ser separado. Mas se tem bastante coisa em comum, daí mantém junto. Tá bom. Sim, tem só esse início aqui que é 4 itens aqui que é separado. Daqui para frente ele já continua tudo igual. Exatamente. E aqui fica aquela sugestão de vocês criarem uma entrada só, que é quando a gente chegar para vocês as duas coisas, e vocês vão dar uma filtrada nisso, ver se é um caminho, vai para um lado. Se vocês perceberam que é via publicação de ato, para o lado SGPE faz outro procedimento, entendeu? Então, vai ter uma primeira atividade de vocês que vai ser identificar fonte. E daí, né? Ok? Outras coisas que a gente falou aqui, já para o grupo todo, né? Quando tem se tratando de prazo, quando a gente bota o reloginho depois, a gente dizendo, ó, depois daquela atividade... sim. Vai passar 25 a 30 dias, mas, na verdade, não é bem isso, né? Durante esse tempo de 25 dias vai estar sendo executadas as outras atividades. Então, a gente vai ter que criar um gateway com um sinalzinho de mais, tá? Que o sinalzinho de mais é que representa a divisão. Aqui a Dayana, na hora que ela estava falando, ela disse assim, ou vai para cima, para um lado e para o outro. Daí tinha um sinalzinho de multiplicação. Certo? Na verdade, teria que estar se você leu dizendo vai para ao mesmo tempo que ele faz isso, faz aquilo, então tem que dar o sinalzinho de mais. Entendeu, Dayana? Mas se é o sim ou não, é o X ou é o mais? Como? Se é sim ou Quando não. a gente tem uma pergunta, a gente não bota nenhum X nem mais. Quando tem uma pergunta. Documentação completa, daí pode deixar ele sem nenhuma... Só o gateway peladinho ali. Tá, só ele amarelinho. Tá? E quando bota o X é o quê? Tá. Quando bota o X, é que vai para um ou lado ou para o outro lado, ou quando está chegando algum material. Tá? Tá. Ok? Tá. O X até aqui não é errado, tá? Se você botar a pergunta com X, não dá para entender perfeitamente e estaria dentro da norma internacional. Mas os reloginhos, então, eles não podem ficar assim na flechinha, eles teriam que ficar... Teria que ser outro símbolo. Por exemplo, tramitar para publicação do ato. Daí tem um prazo judicial. Certo? E daí, enquanto está... daí a gente vai ter que botar um gateway com um sinalzinho de mais. E daí vai sair 2 risquinhos, duas setas, né? Uma vai estar ligada com tempo e na outra vai estar em publicar ato de nomeação. Quando as duas terminarem, elas juntam num sinal de X e daí segue adiante. Entenderam? Mais ou menos. Mais ou menos. A gente tem que fazer no programa mesmo. Né? Tá. Querem que eu desenhe alguma coisa aqui para vocês verem o que eu estou falando? Eu quero. Tá. Então cancela ali a apresentação e eu mostro aqui. Eu projeto aqui. Espera aí. Estão vendo a tela? Sim. Eu não estou vendo vocês, tá? Então, né, por exemplo, aqui, ó. Sei lá, tem o nome de alguma atividade acontecendo aqui, tá?
e eu tenho tempo, né? Então, o que eu pego? O tempo, tá? Passando de um lado. Aqui eu posso botar daí e aqui eu posso botar uma tarefa acontecendo de um lado. Tá? E daí depois eu vou botar um gateway aqui. E eu vou fazer uma conexão aqui, ó. Opa! Fiz aqui um... Entenderam? Então, enquanto está lá sendo... Aqui seria o tempo judicial, passando aqui em cima, tá? E aqui a atividade acontecendo. Aqui eu tenho um gateway. Teria que botar o sinal de mais aqui. Tá? Aqui eu teria alguma coisa assim, ó. Tá? Então, quando eu faço essa... E aqui eu posso sair para outra atividade aqui, né? Tá? Então, quando eu faço essa leitura temporal, eu falo assim, olha, aconteceu tal coisa. Enquanto está correndo o tempo de juízo, ele está executando lá, fazendo um novo edital, sei lá. E daí, quando terminou esse tempo, né, ele vem para cá. E daí eu posso fazer... Conseguiu terminar o edital? Eu posso até fazer uma pergunta aqui. Cumpriu? Aí posso botar aqui o texto. Cumpriu o prazo? Tá? E daí eu posso botar sim. Se sim, segue adiante. Se não, daí cancela. Entendeu? Enfim. Mas aí eu faço essa leitura aqui, ó. O prazo andando paralelo à atividade. Ok? E pode ser um quadradinho bem pequenininho, não precisa ser assim, quadradinho, assim como o senhor fez, bem grande, né? Pode ser... Como assim? Tá, isso aqui, claro. Pode ser mais grudadinhos, né? Sim. E daí, essa questão de descobrir qual é a melhor configuração depende da prática de vocês. Ó, já que eu estou aqui mostrando, eu vou mostrar um pronto aqui, ó. Aqui ó, tem um erro, né? Que eles não colocaram como é que começa. Isso aqui é instrução para aquisição, tá? Então, olha só como é que está um fluxo lá do Ministério da Saúde de aquisição. Possui dúvida, sim ou não? Segue, tá vendo? Ó, avaliar a adequação. Tá vendo que chega um ponto a gente tem que numerar essas atividades, né? Para a gente conseguir... Fazer uma legenda. Tá? Isso tudo aqui, ó, tá vendo? Aqui ele está usando um intermediário que vai pular lá para uma outra página, provavelmente, tá vendo? Ai, que legal. Tá vendo? No evento intermediário, isso eu ensinei para você. Mas isso é quando é muito grande, né? Quando é pequeno, assim, é melhor a gente ligar a seta com setas mesmo, né? Ó. Mas eu não estou enxergando muita diferença nisso aqui do que... Isso aqui já é um processo protocolado lá no Ministério da Saúde que eles usam para comprar seringas aí para pandemia, sei lá, para... Né? Ó, só que ele é um processo grande, ele vai. Aqui é uma pena que eu não tenho uns lapsos temporais, né? Ó, aqui temos uma pool externa, tá vendo? Ó? Segoff, tá?
interagindo, mas quando ela interage... Tá? Olha, Aqui tem um tempo. Ó, Uhum. mas aqui, ó, depois da ciência, ele tem um tempo de operação da atividade da TCGOF. Então, só vai fazer a próxima atividade Depois do tempo, tá. depois desse tempo passado. Entendesse? É como o Cláudio colocou ali, né? Tem 5 dias para... Exatamente. Então, o tempo pode estar as assim... informações, aí... tá. Entendi. O tempo pode estar assim, mas a leitura depois de dar ciência, só vai acontecer depois de 5 dias, sei lá, 3 dias. Né? Então, sim, não é igual o nosso, que é paralelo, né? A gente precisa dar aquele tempo. Enquanto eles organizam o documento, eles têm aquele período de 20 e poucos dias, 30 dias. Exatamente. Então, aqui, ó, deu ciência, só 3 dias depois, sei lá, que ele vai receber a resposta e avaliar. Uhum. Tá? Então, e assim vai, tá vendo? Ó, mas vocês podem ver que isso aqui só está maior. Ó, tá vendo que ele está botando do lado das setas? Qual o artigo da lei? Artigo 24, 1 e 2, artigo 24, tá. Se é esse, vai para lá. Se é esse, vai para cá. Tá vendo? Então, sempre botar lá do lado da seta, sim, não. Tá vendo? Que a gente tem facilidade de observar para onde vai, né? Estou navegando aqui, ó. É enorme, né? É enorme. Isso aqui... Esse é dos pequenos, né? Porque esses processos de compras aqui, ó. Aguardar prazo para a participação de outros órgãos. Ele tem que... Só depois de 8 dias que eles vão fazer esse trabalho aqui de verificar a existência de órgão participante. Não adianta ver antes, porque até o último dia pode estar um órgão participante entrando. Então, só no final que eles podem... Tá vendo? Sim, sim. Mas no caso das nossas atividades ali com o reloginho, que no caso a gente dá o prazo para o candidato, a caixinha ficaria lá no candidato, porque nós, enquanto ele não demanda, a gente não faz nada, também o processo fica parado enquanto não apresenta. Então, a gente dá o prazo de 30 dias. Se o Nesses 30 dias a gente não faz nada. Deixa eu parar aqui parar a apresentação para eu enxergar vocês. Tá. Muito bem. Então, assim, no caso do candidato, né, se ele faz parte do processo, ele está numa raia separada, vocês vão dar o tempo e ele vai ter tempo para enviar alguma coisa para vocês, ou para se inscrever, ou para dar resposta. Então, o tempo vai estar passando enquanto ele está fazendo essa atividade. Terminado o prazo, recolhe, vocês vão avaliar se ele respondeu. Se ele não respondeu, daí vocês vão tomar umas providências jurídicas aí cabíveis. Se ele respondeu, segue. Então, ainda vai ter que ter uma... Depois que juntou, vocês vão ter que fazer uma pergunta. O candidato respondeu? Sim ou não? Sim. Daí segue o processo. Se não respondeu, vocês vão seguir um outro desdobramento, certamente. Não é assim? Sim, se ele respondeu, ele vai tomar posse. Ele apresentou a documentação, e aí ele comparecer no dia que a gente marcou, ele vai ser empossado. Se ele não compareceu, aí a gente tem os outros procedimentos cabíveis, né? Que tem a prorrogação ou, né, informar o jurídico que ele não compareceu. Né? Todas essas questões que envolvem muitas leis, processos jurídicos, né, que seguem normas, eles têm muitas derivações. E cada derivação é importante. Fala, não, mas junta tudo aqui. Não, porque a gente olha e diz, puxa, mas está ficando complexo. Mas ele está bem representado. Tá? Então, cada derivação dessa é importantíssima. Tá bom? Sim. Mas eu quero dar os parabéns para vocês. Tem muitas coisinhas ali que podem ser evoluídas, mas é um processo complexo que vocês estão fazendo e evoluíram super bem. Apresentaram praticamente um processo inteiro em 2 dias de trabalho, eu nem sei quantos dias que vocês levaram para fazer. Né? Então, vocês estão de parabéns. Tá? Obrigada. Tá bom.
Na próxima, vamos encerrar hoje, porque a Tayla, a Ilane e Jason não conseguiram instalar, não é isso? Acho que tem alguém aqui da equipe? A Tayla escreveu ali, professor. Que tinha que sair, né, para tentar justamente evoluir no processo dela. Mas eles tiveram problemas, tentaram fazer no domingo e não tiveram acesso à equipe interna aí da fundação para ajudar a instalar o Ares, né? Então, ela diz ali que se ela pode apresentar o esboço, mas eu não sei bem se... Até poderia, mas eu acho que Eu eles acho não que estão eles mais aí, saíram né? para reunião, eles que tinham uma reunião, eles não estão na sala, eu acho. Tinha uma reunião. Tá. Muito bem. Lembra então, que temos vamos reunião ficar com o aí Edilson em 10 minutos. Vai ficar isso daí Realmente. para a próxima aula, tá bom? Sim. Pessoal, acho que foi muito bom, tá? Vocês evoluíram, eu fiquei bem satisfeito com todos os processos entregues, né? Eu estou bem confiante que vocês vão chegar no final desse curso com material nota 10, né? Vão chegar lá arrasando né? Então, a gente tem agora ainda um bom caminho pela frente e pensem que cada vez que vocês apresentarem, a gente pode lapidar um pouquinho mais. Vai chegar uma hora que vocês vão estar com um material assim digno de servir de exemplo. Tá bom? Sim. Muito bem, vocês têm mais alguns minutinhos aí de até às 5, né? Aproveitem para fazer as correções, né? E os que vão apresentar na aula que vem já sabem que tem que estar com um fluxo 10 com ainda estrelinha, melhor. né? Tá bom? Tá ok, bom. foi um prazer estar com vocês, né? E estou bem satisfeito com o que foi apresentado. Tá? Uma boa tarde até a quarta-feira na nossa mesmo horário. Obrigada. Nossa... Tchau, professor. Com Obrigado chuva, e daí parabéns a todos. Tchau, professor. Se continuar chovendo, tem que fazer com bolinho e café, né? Com certeza. Agora, vamos fazer um projeto. Tchau, professor.